Olá, meus irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vim aqui, compartilhar mais um sonho que eu tive com vocês. Esse foi bem recentemente, né? Hoje é 14 de 1 de 2025, mas eu tive esse sonho ontem, dia 13 de 1 de 2025, ontem pela manhã. Já é a segunda vez que eu tenho esse sonho, meus irmãos, já é a segunda vez que eu vejo esse sonho semelhante, esse mesmo acontecimento já pela segunda vez no sonho. Eu gostaria de pedir para vocês, que vocês curtissem, compartilhar, se inscrever, e eu fico muito grata, me seguir no Instagram. Pessoal, esse sonho foi assim. Eu tava com a minha mãe de frente a uma loja aqui do Itinga de Araquari, onde eu moro, de Santa Catarina. E aí, de repente, surgiu no céu vários aviões de guerra, um bombardeando o outro. Era assim como se estivesse se contra-atacando um ao outro. E aí, eu fiquei muito assustada, minha mãe também. Aí minha mãe ficou muito paralisada. Ao mesmo tempo que eu fiquei assustada, mas para mim não foi surpresa, porque é como se eu já esperasse tudo isso devido aos acontecimentos, E também nós sabemos, nós servos do Senhor, que isso é cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus está se cumprindo, que haverá guerras, nação contra nação, reino contra reino. E para mim não foi tanta surpresa, mas a minha mãe ficou paralisada, ficou muito assustada ali no sonho. E aí eu consegui puxar ela para uma casa que tinha de frente. Quando eu chego lá nessa casa, tava a minha prima, irmã Nonara, tava lá dentro dessa casa. Ela nos acolheu, mas era uma cena de terror, eu ouvia vários gritos, E o meu irmão chegou ali também, que foi atingido assim na perna. E aí ficou lá na sala. A minha mãe continuou lá quieta, sem falar nada, paralisada, ficou atônita, não conseguia falar nada. E aí essa minha prima também, depois eu não vi mais ela. E em seguida eu ouvi a minha cunhada, irmã do meu esposo, gritando que o pai dela tinha sido atingido. Ela é lá do Maranhão, ela nem aqui de Santa Catarina não. E aí disse que ela gritava muito desesperada. Isso foi algo terrível, meus irmãos. E foi isso só até aí. Aí depois também eu disse que puxei meu irmão, eu vi a perna dele bem machucada, tava bem feio, E foi isso, meus irmãos. E o que eu fiquei imaginando, fiquei pensando em relação a esse sonho, que nós temos que nos preparar, porque dias difíceis virão, não só no Brasil, mas também em todo o mundo, porque o que está acontecendo nesse alvoroço no mundo todo, das guerras, E o Brasil, infelizmente, tá aliado com pessoas muito, muito ruins, infelizmente, e que nós íamos nos preparar. Meus irmãos, o versículo que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui o capítulo, quero mencionar aqui o capítulo 5 de 1 Samuel, o capítulo 15 de 1 Samuel, quando Deus mandou com que Samuel levasse um recado para Saul, que ele fosse para a guerra, lutar com os amalequitas, e que lá ele destruísse tudo, inclusive o rei, e não trouxesse nada de lá. Mas Saul não fez assim. Saul desobedeceu a Deus e inclusive trouxe até o rei Agag para o seu acampamento. E trouxe utensílios também. Então, meus irmãos, ele não obedeceu a Deus. E aqui no versículo 11, olha só o que Deus diz para Saul. O Senhor Deus falou com Samuel. Ele falou com Samuel, para Samuel dizer para Saul: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu as minhas ordens. Quem que abandonou Deus? O próprio Saul que abandonou a Deus. Deus não abandonou Saul em momento nenhum. Foi Saul que foi desobediente. Aqui não foi a primeira vez que Saul tinha desobedecido a Deus. Um dia ele foi lá fazer sacrifício, coisa que era a função de quem? Somente do sacerdote. E ele foi lá fazer sacrifício, desobedecendo a lei do Senhor. E aqui foi só mais uma das desobediências de Saul. E Deus não se agrada disso, meus irmãos. Nós temos que permanecer firmes na presença de Deus, mas também obedecendo a sua palavra, andando nos seus caminhos, para que nós venhamos ser guardados por ele. Porque assim como ele fez Saul vencer aquela guerra contra os amalequitas, ele também pode guardar a nossa vida, mas para isso nós temos que obedecer ao Senhor. Porque Deus se afastou da vida de Saul depois disso, e Saul ele começou a ser atormentado por espíritos ruins. Então que nós venhamos
obedecer a palavra do Senhor, ficar firme, porque dias difíceis virão. Desde 2023 que eu tô tendo bastante sonho. Eu sempre tive, mas de lá pra cá tô tendo bastante sonho com falta de alimento, com guerra, com tsunami, terremoto, tudo isso. Esses dias também eu tive um sonho que a criminalidade estava aumentando muito. Eu via vários jovens na rua, a criminalidade em alta. E aí eu chegava num posto de saúde para ir fazer alguma coisa. Chegando lá eu estava fazendo festinha e é como se não dava importância nenhuma para nada. Era como se o serviço público estivesse despreocupado e não estava nem aí para ninguém, era cada um por si. Então, que nós venhamos obedecer a palavra do Senhor, buscar a sua presença, porque Ele vai nos guardar, assim como Ele guardou aquele homem lá, sabe? Aquele homem lá, aquele pastor lá de Los Angeles, onde tudo queimou e a casa dele ficou intacta. Sabe por quê? Porque ele com certeza obedeceu a voz de Deus. Então que nós venhamos obedecer a voz do Senhor, porque dias difíceis virão. Tá bom, meus irmãos? Então fica com esse sonho para você meditar e também com essa palavra aqui, se você quiser ler, está em 1 Samuel capítulo 15, fala dessa palavra. Então fica com Deus, que Deus possa abençoar a sua família, a sua vida em nome de Jesus.